E salve galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Green. Se você gostou dos conteúdos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Isso é um recado importante que eu tenho que deixar por aqui. E também não esqueça de deixar o like, beleza? Deixando o like você me ajuda muito no feedback para saber se vocês estão gostando ou não dos conteúdos. E também ajuda aí na divulgação do vídeo. Passando rapidamente aí no dia anterior, né, no vídeo de ontem, eu acabei deixando aí 16 entradas, tá? Das 16 bateu 15, tomamos aí de apenas uma, que foi no jogo do Zenit, tá bom? E batemos também o bilhete do canal, né? Isso foi meio óbvio, né? De 15, a gente acertou a maioria, mas batemos aí o bilhete do canal, certo? Vamos pro dia da manhã então. O dia de amanhã tá lotado, temos Champions League e o primeiro jogo já tá na tela, que é o Bournemouth com o Peterborough, tá? O Bournemouth é o terceiro colocado, o Peterborough já tá ali na zona de rebaixamento, é o lanterna, praticamente já rebaixado. O Bournemouth ainda briga, tá, por um acesso direto para a Premier League, né? Lembrando que na segunda divisão do campeonato inglês, só os dois primeiros sobem direto. Aí a turminha ali que tá ali mais para baixo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, vão fazer ali um playoff ali, vão se matar entre si para saber quem vai ser o terceiro a subir, beleza? Então vamos aqui ver já o retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam, tá? Enquanto as duas equipes se enfrentam, a gente não tem muita coisa. O time do Bournemouth, ele vem a 3 jogos sem perder para o time do Bournemouth, pro time do Peterborough. Já no retrospecto geral das duas equipes, nós temos aí o time do Bournemouth e o time do Peterborough, que vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. O Bournemouth nos últimos 5 em 4 foi mais de 2 gols e meio, nos últimos 5 em 4 foi ambas as equipes marcaram, tá? Já o time do Peterborough, ele vem com retrospecto de 5 jogos aí de derrotas, né? Então vem com 5 derrotas consecutivas, 8 jogos sem vencer e sem marcar gols a 3. É a primeira equipe a sofrer nos últimos 5 em 5 jogos. Bom galera, aqui nós temos aí o time do Borough brigando por alguma coisa, né? O time do Borough, o time do Bournemouth brigando por alguma coisa, e o time do Peterborough já não brigando por mais nada, praticamente rebaixado, aí só tá jogando mesmo para cumprir tabela, tá bom? Acredito na vitória do time do Bournemouth, porém temos uma odd um pouco baixa, mas acredito que a casa vence. Para quem quiser arriscar um pouquinho, o mais 2 gols e meio também é uma boa oportunidade. Placar para mim aí 3-1. Milton Keynes contra Charlton vão estar se enfrentando aí na terceira divisão da Inglaterra. O Milton Keynes, ele é o terceiro colocado e o Charlton é o 14º. O Charlton não tem mais nada aí ao mexer no campeonato, não vai ser rebaixado, mas também não vai conseguir mais nada referente a acesso aí para a segunda divisão. O Milton Keynes é o terceiro, ele vai buscar aí esse acesso aí direto para não ter que jogar os playoffs e tá muito encostado no segundo colocado, que é o time do Wigan, beleza? Vamos aí ver o retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam, beleza? Quando as duas equipes se enfrentam, é um confronto over, tá? Nos últimos 7 em 5 foi mais de 2 gols e meio, nos últimos 7 em 6 foi ambas equipes marcando, e nos últimos 7 jogos seguidos o Charlton sofreu gol. Já no retrospecto geral das equipes, o Milton Keynes, ele vem a 4 jogos vencendo, ele vem a 9 jogos sem perder, e o Charlton nos últimos 7 em 5 foi mais de 2 gols e meio. Bom galera, acredito que o Milton Keynes, ele tem sim um favoritismo para vencer essa partida, e acredito que vai ser um jogo que eles vão buscar, que eles vão para cima, e a entrada que eu recomendo é mais de 1 gol e meio, beleza? Pode sair mais? Pode, mas eu acredito aí que é bom entrar no mais de 1 gol e meio, tá bom? Placar para mim aí 2-1 pro time da casa. E ainda continuando na terceira divisão do campeonato inglês, temos aqui o jogo do Bolton contra o Morecambe, tá? O Bolton é o 14º colocado, já não tem muito mais o que brigar no campeonato, não vai mais ser rebaixado, mas também não vai conseguir aí ter um acesso para a terceira divisão e vai estar enfrentando o Morecambe, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, porém tem chances aí de sair dessa zona de rebaixamento, tá 2 pontos do time do Wimbledon, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada aqui no retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam. Quando as duas equipes se enfrentam, a gente tem um jogo under, nos últimos 5 em 4, menos de 2 gols e meio. O Bolton vem a 4 jogos sem perder para o time do Morecambe, e o Morecambe nos últimos 3 jogos sofreu gol. Já no retrospecto geral das duas equipes, nós temos o time do Bolton, que nos últimos 7 em 6, mais de 2 gols e meio nas suas partidas. O Morecambe nos últimos 8 jogos sem vitórias, nos últimos 10 jogos sofreu gol, nos últimos 7 em 6 foi um jogo under, menos de 2 gols e meio, nos últimos 5 em 4 a primeira equipe a sofrer. Bom, se baseando aí no retrospecto das duas equipes, do confronto geral entre elas, eu acredito que aí tem grande chance da casa vencer esse jogo, mas a entrada que eu vou deixar para vocês é o mais de 1 gol e meio, beleza? Acredito aí que o time do Morecambe vai se expor, sabendo que precisa correr atrás aí do prejuízo, pelo menos para não ser rebaixado, já que não dá para conseguir nada mais do que isso.
e acho que tem chance sim da equipe acabar até fazendo um gol ou sofrendo mais de um, tá bom? Então placar pra mim aí 2-0 casa. E às 5 horas da tarde temos a volta da nossa querida UEFA Champions League com o primeiro jogo entre Bayern de Munique e Red Bull Salzburg, tá? No jogo de ida, o Salzburg dentro da sua casa conseguiu aí um empate contra o Bayern, saiu na frente, porém acabou cedendo espaço aí e tomando um gol lá na bacia das almas dos acréscimos aí, acho que o gol foi do Coman, tá? Se não me falha a memória. O Salzburg teve sim chance de fazer mais um gol no Bayern de Munique. E aquele jogo, né, contra o Bayern de Munique, pô, se você tá ali com a faca e o queijo na mão, aproveita a oportunidade. Mas o time do Salzburg deu uma desperdiçada ali na parte de fazer gol, né? E acabou deixando o jogo empatado. E agora o Bayern vai ter a chance de resolver o jogo dentro da sua casa com o apoio da sua torcida. Vamos pro retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam, tá bom? Quando as duas equipes se enfrentam, nós temos o Bayern de Munique a 3 jogos sem derrotas. E nos últimos 4 jogos sofreu gol. Já o Salzburg nos últimos 3 jogos também sofreu gol. Isso que nós temos de relevante quando as duas equipes se enfrentam. No geral, o Bayern de Munique vem a 4 jogos sem derrotas, nos últimos 7 em 6 ambas equipes marcaram, nos últimos 10 em 8 foi o primeiro a marcar. Já o Red Bull Salzburg nos últimos 7 jogos sem derrotas, nos últimos 3 jogos sem sofrer gols. Galera, o que eu acho aqui, nesse confronto, é bom para gols, tá? O Bayern vai vir com tudo dentro de casa, todo mundo sabe como joga o Bayern de Munique dentro de casa, com o apoio da sua torcida, vai para cima, vai pressionar. Eu até acredito que o Bayern de Munique tem chance sim de sofrer um gol, tá? O Bayern de Munique vem sofrendo gol no campeonato alemão, até pro Fürth, que é o último colocado, sofreu gol, sofreu pro Hertha, tomou um atropelo do Bochum, enfim. O Bayern de Munique defensivamente vem sofrendo gols, até por isso também, até pelo motivo da defesa jogar ali numa linha muito alta. O Upamecano nos últimos jogos ali na parte de transição defensiva, o Upamecano vem dando algumas vaciladas. O Neuer ajuda muito na parte defensiva, está lesionado, não vai jogar. Então acredito que possa ser um jogo muito bom para gols e que o Salzburg tem até chance sim de fazer um gol. Mas eu vou deixar a entrada aqui de mais de 2 gols e meio. Acredito que o time do Bayern de Munique vai se classificar e o placar para mim 3-1 casa. Outro jogo da UEFA Champions League, Liverpool contra a Inter de Milão, tá? O último jogo na casa da Inter, na Itália, foi 2-0 pro Liverpool, mas não se engane, tá? Esses 2-0 parece ter sido até um jogo tranquilo, mas não foi, tá? O Liverpool teve dificuldade aí para fazer esses 2 gols, foi sair lá no segundo tempo para metade ali, já indo pro final. No retrospecto geral das duas equipes, quando elas se enfrentam, nós temos aí o Liverpool vencendo 3 jogos e sem sofrer gol nos últimos 3 jogos. Já a Inter sofreu gol nos últimos 3. No retrospecto das duas equipes, fora o confronto entre si, nós temos o Liverpool nos últimos 12 jogos vencendo, nós temos 15 jogos sem perder do time do Liverpool, 10 jogos dos últimos 10 em 8 foi o primeiro time a marcar. A Inter nos últimos 3 jogos sem perder, nos últimos 3 jogos sem sofrer gol, nos últimos 7 em 6, menos de 2 gols e meio. Bom galera, nesse jogo aqui eu acredito que seria bom a gente buscar gols, tá? Acredito muito no mais de 2 gols e meio e no ambas equipes marcam, tá? A gente tem aqui a Inter, que eu não acredito que vai ficar ali esperando alguma coisa, até porque o Liverpool tá com a vantagem. Então acredito que a Inter já vai entrar com tudo, vai entrar querendo buscar o resultado, porque senão, pô, já tá eliminada, né? E aí acaba dando chance pro Liverpool fazer, pro Liverpool sofrer também. Alguns jogos aí o Liverpool também vem dando algumas vaciladinhas defensivamente. E acredito aí que a Inter tem sim chance de fazer um gol. E placar pra mim, 2-1 ou 1-1 aí, tá? 2-1 Liverpool ou 1-1, beleza? Saindo da UEFA Champions League e indo para a segunda divisão do Campeonato Português, temos aí o Casa Pia, que é líder do campeonato na segunda divisão, enfrentando aí o time do Mafra, que é o 9º colocado, tá? O Casa Pia aí vem brigando fortemente aí pelo acesso e também pelo título do campeonato. Já o Mafra tá ali em 9º colocado, não vai cair, mas também não almeja mais nada aí de acesso e por aí vai. Vamos aí ver o retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam, tá? Quando as duas equipes se enfrentam, nós temos o confronto under nos últimos 5 em 4, foi menos de 2 gols e meio. O time do Casa Pia vinha a 3 jogos sem derrota e o time do Mafra sofreu gol nos últimos 3, tá? No retrospecto geral das duas equipes, nós temos o Casa Pia nos últimos 3 jogos com vitória, nos últimos 6 jogos sem derrota, nos últimos 3 jogos sem sofrer gol, nos últimos 5 em 5, menos de 2 gols e meio, nos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Mafra nos últimos 6 jogos seguidos sofreu gol e nos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Bom, vendo tudo isso, acredito que é vitória do time da casa, tá? Ou Casa Pia. Pra quem tá com uma odd boa, tá? Com uma cotação de 1,85. A entrada que eu vou deixar aqui é casa vence, empate, anula, beleza? Mas pra quem aí quiser arriscar na vitória do Casa Pia aí, tá pagando legal, faça uma simples, tá? Acredito que o Casa Pia vence, o time tá vencendo bem. Não vou recomendar gol, tá? Porque o Casa Pia sempre fica ali no 1-0.
tá? É um time do 1 a 0, vive de 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. E, enfim, não vou recomendar gols, tá? Mas casa vence, empate anula para colocar no bilhete. E para quem aí for mais ousado, buscar no ao vivo vitória do Casa Pia, tá bom? Placar para mim, 1 a 0 casa. Fluminense do Piauí contra Santos pela Copa do Brasil às 9h30, tá bom? O Fluminense do Piauí vem com uma sequência de 6 jogos sem perder, né? O time vem vencendo a 6 jogos. O time tá a 10 jogos sem derrota. O time tá a 4 jogos sem sofrer gols. E nos últimos 6 em 6 foi o primeiro a marcar. Já o Santos, nos últimos 5 em 5, mais de 2 gols e meio. Nos últimos 8 jogos em 6, ambas as equipes marcaram. Nos últimos 7 em 5 foi o primeiro a marcar. Nos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo. Para quem não sabe, aí na Copa do Brasil nós temos um regulamento que eu particularmente acho um regulamento muito mal feito, mas dá aí o Santos, né, a vantagem de jogar pelo empate e ficar às vezes com um jogo aí 0 a 0. O São Paulo fez isso aí, né, contra o Campinense, ficou num jogo ali 0 a 0 aí e acabou aí quebrando o bilhete de geral, né? Todo mundo achando que o São Paulo era favorito, eu também achava, mas o São Paulo quis jogar com o regulamento embaixo do braço, tá? Não acho que o Santos vai fazer isso, mas para quem ficar com medo, coloca aí um fora empate anula, tá pagando uma cotação de 1,57 pro time do Santos, e para completar um bilhete dá para colocar, beleza? Mas eu vou deixar a entrada aqui, Santos vence, tá bom? Acredito que o Santos vence essa partida, vai estar enfrentando um time mais fraco, mesmo que o time vem fazendo uma boa campanha, ainda é um time mais fraco que o Santos. Placar para mim, 2 a 0 Santos. E para encerrar aqui o nosso vídeo, América Mineiro vai estar enfrentando o Barcelona do Equador, tá? Libertadores, o que nós temos aqui é o jogo de ida, né? Então acredito que não vamos ter um jogo aqui aberto, tá? As duas equipes também são equipes unders, então não acho que nós vamos ter aqui um jogo muito bom para gol. Não sei que aconteça alguma catástrofe no meio do jogo aí, vire uma loucura, tá? Mas de início não acho que isso aqui é um jogo para gols, tá? E vamos dar uma olhada no retrospecto geral das duas equipes, tá? No geral, as duas equipes são unders, tá? Nos últimos 10 em 9 jogos a gente viu aí menos de 2 gols e meio na partida das duas equipes. O América sofreu gol nos últimos 3 jogos e o Barcelona vem de 6 jogos vencendo, nos últimos 11 jogos sem derrota, nos últimos 5 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Bom galera, como falei, acredito que isso aqui não vai ser um jogo para muitos gols, tá? No máximo, acho que até um, tá? No máximo 1 a 0 ali e é isso, tá? O Barcelona não acho que vai vir aqui querendo buscar, acredito até que o Barcelona tem um time até melhor que o América, mas não acho que ele vai se expor neste jogo, vai querer deixar esse jogo aí para ser resolvido na sua casa, já que o jogo de volta vai ser lá no Equador. E o América também não acho que mesmo estando dentro de casa vai querer ir com tudo, partir para cima, não, vamos resolver, vamos tentar se classificar aqui e tal, não acho, tá? Acho que vai ser um jogo ali para 1 a 0. E a entrada que eu vou deixar aqui para vocês são duas, tá? América vence, empate anula ou menos de 3 gols e meio. Esses 3 gols e meio ali é mais para completar um bilhete, tá? Tá com uma odd de 1,23 por ali. Ou casa vence, empate anula, tá? A placa para mim 1 a 0 América, tá? Vou aqui no 1 a 0 América, mas esse jogo aqui pode sim terminar num grande 0 a 0, tá bom? E agora eu vou estar deixando aí um bilhete pronto para amanhã.